Oi gente, tudo bem? Então hoje eu resolvi vir contar um pouco sobre como foi o meu parto. Eu pensei muito se valeria a pena gravar, se fazia sentido aqui pro canal, mas eu resolvi gravar por algumas razões. Primeira, eu quero muito que a Liz veja um dia e se eu for igual a minha mãe, o que provavelmente é muito provável, eu vou esquecer dos detalhes e ela vai falar: e aí mãe, como que foi isso? Eu vou falar: não lembro minha filha, sei lá. Então eu prefiro deixar gravado para que ela possa assistir no futuro. E o segundo motivo na verdade, três motivos, né? O segundo é que vocês estão pedindo, né? Tem muita gente querendo saber como foi, a gente tem curiosidade, eu adoro ver esse tipo de vídeo. E a terceira razão é porque teve muitas coisas assim espirituais ao redor, né? Muitas questões com os meus guias, né, a gente foi muito assessorado aqui e eu queria contar um pouco para mostrar também como acontece, né, essas interações por aqui e em situações mais extremas assim. Enfim, então vamos lá, vamos começar lá na gravidez. Eu tive uma gravidez muito desejada, né, eu até contei aqui no vídeo, eu não lembro se eu gravei o vídeo descobrindo a gravidez ou não, mas basicamente eu descobri a gravidez depois de voltar de uma consulta com o médico, porque a gente achou que a gente não poderia ter filhos, a gente teve um diagnóstico errado. E aí quando eu cheguei em casa eu me olhei no espelho e veio na minha cabeça, né, o meu guia falando: faz o teste de gravidez. E eu falei: não vou fazer, porque não vou fazer só pra sofrer, eu já sei que não vai rolar. E ele veio de novo: faz o teste de gravidez. E eu: não vou fazer. Aí ele: faz o teste de gravidez. E aí eu falei: ai, tá bom, vai, vou fazer. E aí eu fiz, deu positivo e tudo isso, né? E a gravidez em si foi tranquila, a gente teve algumas intercorrências assim que me deixaram muito angustiada, mas no final das contas tudo se resolveu, eu entendi tudo que aconteceu. Mas vamos focar aqui no final da gravidez. Peraí, deixa eu pegar meu café. Quem nunca, né, para a conversa pra pegar o café? Então, no final da gravidez, o que aconteceu? Toda consulta que eu ia, minha barriga tava enorme e a Liz estava gigante, estava considerada grande para a idade gestacional, que é acima do percentil 90. Tem um percentil que eles colocam as crianças, os bebezinhos, né, que estão na barriga. E assim, no percentil 50 é o normal, por exemplo. No caso da Liz, ela estava acima de 90. Então 90% das crianças não tinham o tamanho que a Liz tinha. Então ela estava muito grande. E aí a gente não conseguia diagnosticar diabetes, porque todos os meus exames davam normais, né? E aí a minha médica nessa situação ela foi muito boa, assim, porque ela ficou bem em cima. E aí a gente acompanhou, fiquei furando o dedo lá por um mês até eu conseguir pegar uma glicemia alterada. E pra quem não sabe, grávidas, uma glicemia que você tem alterada já é considerado diabetes gestacional e a sua gestação já é considerada gestação de risco. Então, pelo que eu saiba, eu posso estar falando besteira, mas assim, pelo que eu pesquisei, gravidez com diabetes gestacional não controlada, que era o meu caso, porque teve, a Liz começou a ter, né, como que eu posso dizer, ela começou a ter problemas por conta dessa diabetes gestacional não controlada, então ela começou a ficar muito grande, né, diferente de uma pessoa que tá com a diabetes gestacional, mas a criança não tem nenhuma, assim, não tem nada, não tem nenhuma alteração ali na gravidez, né? No meu caso tinha, no fato da Liz ser muito grande. E aí o que acontece? Se a Liz passasse de 4,5 kg dentro da minha barriga, um parto normal já seria um pouco inviável, porque teria risco de torção do ombro dela. Então, várias questões assim, por isso eles acabam recomendando que o parto aconteça com até umas 38 semanas, o parto de diabetes gestacional não controlada, né? Até umas 38, a partir das 38 já tem que fazer a indução do parto. E aí, eu ficava muito agoniada, né? Porque eu não sabia o tamanho que ali estava. Todo dia eu acordava pensando: meu Deus, que tamanho que vai estar essa criança, né? Ela tem que sair daqui. E eu queria muito ter o parto normal durante toda a gravidez, inclusive antes, né, eu falei que eu tive aquela visão, logo antes de engravidar, um mês antes de engravidar, eu sonhei que eu tava parindo de parto normal a minha filha, né, e eu falava: minha filha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu tava sentada na visão, tinha alguém atrás de mim e ela saía assim por baixo, eu puxava ela e trazia pro meu peito.
Então eu tinha essa visão de eu tendo parto normal e eu queria muito, muito, muito. Eu sempre tive muito medo de cesárea. Eu tenho medo de cirurgia, eu não gosto. E tenho agonia de ser cortada. Então, eu tenho agonia até de ser furada. Quem dirá ser cortada e ainda acordada, meu Deus, eu tinha muito medo. Mas enfim, se precisasse, tudo bem. Na hora do vamos ver, a gente vai e é isso aí. Mas eu queria muito ter o parto normal, era uma coisa que eu tava visualizando muito, eu tava me planejando muito, estudando muito, né, me empoderando muito, porque a gente precisa ter muito conhecimento na hora pra não cair em papinho, né, enfim, de médicos e tudo mais, e mesmo assim, né, às vezes a gente cai. Mas enfim, então eu queria muito o parto normal, então eu fiquei pensando, bom, não vale a pena ficar esperando. Inclusive ficar esperando muito pro bebê nascer, nesse meu caso, também era perigoso, porque poderia causar uma hipoglicemia quando a Liz nascesse, né, que é uma baixa de glicemia no sangue. Então, várias coisas assim que poderiam ser evitadas fazendo o parto um pouco antes, assim, né, e que seria mais fácil de evitar. E aí, o que aconteceu? A minha equipe de médicos, né, que sempre, de médica, enfim, obstetra, obstetriz e tudo mais, que sempre foram muito legais durante toda a minha gravidez e foram essenciais, assim, no acompanhamento, pra ficar tudo certinho, começou, assim, a não me responder direito, eu tentava entender o que estava acontecendo, porque deu as 38 semanas, ninguém falava para indução de parto, vamos esperar chegar a 39, 40, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui ficando muito insegura, né? Eu fui me sentindo muito desamparada. E quando eu perguntava, né, o que estava acontecendo, quais que eram os prós e contras de esperar, os prós e contras de não esperar, eu queria entender tudo o que estava acontecendo comigo. E eu não era respondida, né? Inclusive, me responderam assim, que eu deveria trabalhar minha ansiedade, porque, enfim, não era pra eu ficar, né, perguntando essas coisas, sendo que eu estava prestes a parir e eu tava com um bebê gigante na barriga, enfim, né, então essas coisas foram me deixando muito insegura. E aí na quinta-feira, antes do parto, eu acordei com essa angústia muito grande, muito insegura, me sentindo, eu já tava tendo muito contração de treinamento, várias vezes eu achei que eu tava em trabalho de parto, tive dor e nada. E aí a minha doula, né, que foi essencial, inclusive vou deixar o contato dela aqui, porque assim, se ela não for a melhor doula do mundo, ela tá entre as 10 melhores, assim, ela é maravilhosa, de verdade. E eu sou chata, viu? Eu sou muito cri-cri com essas coisas, assim, e ela é muito boa, muito boa. E aí, ela já tinha me mandado algumas coisas pra eu fazer a indução natural do parto. Ela também falava pra mim, Lu, é legal, né, tem essa questão do parto do bebê muito grande, então é legal a gente começar a fazer uma indução natural pra ver se engrena esse trabalho de parto, e nada acontecia. A Liz morria de preguiça de nascer e eu tentando ali entrar em trabalho de parto, gente, eu fiz cada coisa. Eu fiz um negócio que chama descolamento de membrana, que dói a alma. Tem gente que faz e que fala que não dói nada, mas no meu caso doeu demais. Dizem que dói mais quando o colo do útero tá mais grosso, e o meu tava grosso. Então doeu demais, demais, demais. E eu fiz, juro, eu acho que umas 5 ou 6 vezes, assim. E eu não entrava, eu tinha cólica, tinha contração, um pouquinho de sangramento, mas eu não entrava em trabalho de parto. Porque realmente, assim, não tava na hora da Liz, né? Ela poderia esperar até umas 41 semanas, por aí. Mas eu precisava que ela nascesse antes por conta de tudo isso, né? E não tava acontecendo. Aí, na quinta-feira eu acordei com essa sensação, me sentindo mal, angustiada. E eu sabia que quando eu me sinto dessa forma é porque tem alguma coisa que precisa ser feita. E aí eu lembro que eu fui no banheiro assim, sabe, logo cedo, e eu fiz uma oração, eu falei, Deus, minha Nossa Senhora, meus guias, me encaminhem hoje, me deem clareza do que eu tenho que fazer, das decisões que eu tenho que tomar, porque eu não sei, assim, eu não sei o que é melhor, e eu sei que alguma coisa precisa ser feita. E desde a hora que eu, né, solicitei, e eu sempre falo da importância da gente solicitar, saber ouvir e saber seguir, né? Pedir,
reconhecer e agir. Então, essa é uma das premissas, assim, da nossa comunicação com o plano espiritual, né? Com aqueles que estão ali para ajudar a gente. E aí eu fiz essa mentalização, solicitei ajuda. E aí, gente, as coisas começaram a aparecer, né? Muitas coisas erradas. Eu comecei a ver que realmente não tava legal. A equipe que eu tava, assim, 100% certa, não tava 100% certa pra mim, né? Pode ser que seja pra outras pessoas, mas comigo não tava, né, sendo certo. Inclusive foi nessa hora que eu perguntei pra médica quais eram os prós e contras de seguir ou não, de fazer uma indução de parto, porque a indução de parto você tem que ser internada, né? A indução não é mecânica, é farmacológica, né? Você tem que ser internada. E eu queria saber os prós e contras de uma indução, os prós e contras de uma não indução, né? De esperar até quase 40 semanas. E a resposta foi essa, que eu tinha que aprender a trabalhar a minha ansiedade. E nesse momento eu falei, meu Deus, eu vou parir, né? Um momento que a gente tá vulnerável, que eu vou estar ansiosa, sim. Eu sempre falo, a gente tem que acolher os nossos sentimentos. Não é sobre não sentir ansiedade nunca mais. É sobre sentir a ansiedade, saber o que fazer com ela, saber acolher, entender, né? Então, muitas vezes eu lido com a minha ansiedade buscando entender, né? E quando eu fiz a pergunta foi pra eu entender o que estava acontecendo. E eu não tive essa resposta, inclusive me senti bem julgada, né? E eu falei, no parto eu vou estar muito mais vulnerável do que eu tô agora. Então eu ficava pensando, será que eu vou ter a melhor assistência na hora do parto, né? Assistência emocional, assistência de realmente avaliar a minha situação e fazer o que precisa ser feito ali na hora. Eu comecei a ficar muito insegura em relação a isso. E aí, em um momento, eu decidi ligar pra minha irmã e minha irmã acabou de parir praticamente, tem um ano, assim, tá muito recente. E ela falou pra mim, Lu, se eu fosse você, eu procuraria uma segunda opinião. Eu acho que é o melhor a ser feito agora pra você entender a sua situação e entender se você realmente não tá, se você, sei lá, tá se preocupando à toa ou se realmente é algo pra se preocupar. E aí, nessa hora foi de novo quando me veio, né, essa informação aí, de novo um insight, né, me veio o nome e a imagem, assim, o rosto de uma médica que foi a minha primeira médica do pré-natal. Existe aqui em São Paulo uma forma de você realizar o parto com uma equipe particular que se chama Coletivo Nascer. E eu comecei passando com eles, depois eu resolvi seguir com uma equipe só minha, né? Porque no coletivo você paga um pouco mais barato para ter uma equipe, porque é caro você ter uma equipe, e para ter pelo convênio, normalmente você acaba sendo levado sim para uma cesárea. Você tem que lutar muito pra não ser levada, né? E eu decidi ter uma equipe particular por conta disso. E o Coletivo Nascer é um pouco mais em conta, mas você faz tipo um rodízio de médicas. E aí na hora do seu parto, a médica que estiver de plantão vai te atender lá. E aí eu passei nesse Coletivo Nascer no meu primeiro pré-natal, quando eu tinha 8 semanas de gravidez. E foi uma doutora maravilhosa, ela se chama doutora Raíssa. E ela, assim, primeiro que quando eu entrei na consulta, eu e o Dan, a gente se sentiu muito acolhido por ela, sabe? Uma pessoa iluminada mesmo, assim. E a gente saiu encantado com ela. E quando a gente saiu da consulta, ela virou pra mim e falou assim, eu ainda vou te ver de barrigão. E aí, né, e a gente deu risada e foi embora. E aí depois eu não voltei mais lá na consulta com ela, né? Eu acabei trocando de médica pra essa médica que me acompanhou até o final da gravidez. E aí eu nunca mais vi a doutora Raíssa. E aí eu lembrei dela. E por coincidência, sincronicidade, ela tava no grupo de gestantes da minha doula, que ela também tá grávida, a minha médica, né, que fez meu parto. Ela também está grávida e ela também vai ter a doula, que foi a minha doula. E ela tava no grupo de gestantes. E aí na hora me veio o nome dela, eu falei, é a doutora Raíssa. E eu fui ter no Hospital Sepaco, né, a Alice. E a doutora Raíssa, ela faz plantão no Hospital Sepaco também. Ela trabalha lá no hospital e também tem as pacientes particulares dela. Então assim, tudo fechou muito. Só que eu precisava saber se ela teria
qual que era a opinião dela, né? E aí eu mandei uma mensagem, eu falei, olha, eu tô grávida de 38 semanas e 3 dias, se eu não me engano, e eu tô pensando em mudar de equipe, eu tô querendo entender o que tá acontecendo comigo, eu preciso de uma segunda opinião. E aí ela falou, ai Lu, você pode passar a semana que vem na consulta comigo? E aí eu falei, então, é que é o seguinte, e aí eu contei toda a situação pra ela, assim, deu uma resumida, e aí na hora ela me mandou assim, Lu, você tem disponibilidade pra gente fazer uma consulta online daqui 2 horas? E eu falei, tenho. Daí a gente fez a consulta, e ela falou, por que você acha que tem diabetes gestacional? E aí eu expliquei direitinho quais foram as glicemias, ela foi super assim, nossa, super detalhista, querendo entender toda a situação mesmo, entender por que eu tava preocupada, entender qual era a real situação mesmo, porque às vezes a gente não entende, né? E acha que uma coisa é uma grande coisa, não é, ou acha que não é e é, né? E aí na hora ela falou, Lu, o seu caso, eu não sei por que não foi considerado, mas ele é sim uma diabetes gestacional e ela não está controlada porque tá tendo reverberação na neném. Então é sim caso de indução de parto e não é uma indução que é pra gente fazer na semana que vem. Você tem disponibilidade de ir pro hospital amanhã de manhã, às 8? Assim, gente, e aí eu vou parir amanhã, meu Deus, e não pari, né? Mas eu falei, claro, né? Óbvio. Então realmente a minha intuição tava certa, né? Era o que eu tava achando, era o que eu tava sentindo. E aí, no outro dia, às 8 da manhã, a gente foi lá pra eu me internar. E indução de parto, gente, demora muito. Demora, tipo assim, você pode tomar até 8 comprimidos. São comprimidos que eles colocam, né, lá perto do útero. E você pode tomar até 8, pelo menos no hospital que eu tava. Só que a cada comprimido é a cada 6 horas que você pode tomar. Então pode ser que você entre em trabalho de parto no primeiro comprimido ou no último, que aí vão ser 3 dias de indução até você entrar em trabalho de parto, e aí começa o trabalho de parto até nascer. Então é um processo muito desgastante, né? Mas eu fui pro hospital, assim, certa que no primeiro eu já ia entrar em trabalho de parto, assim, de cara. Coitada, né? E a doutora Raíssa avisou, ela falou, olha, pode acontecer de ficar os 3 dias, é normal ficar, então já vai esperando, né? Vai com a expectativa, assim, realista de que pode demorar bastante. Pode demorar 3 dias até você entrar em trabalho de parto. Aí tudo bem. Daí começamos, né? E assim, a todo momento a doutora Raíssa, a Mica, que foi a enfermeira obstetra, a Lu, sabe? 3 assim, perfeitas, sabe? Muito cuidadosas, o tempo todo perguntando como eu tava, muito pontuais, porque esse remédio, você tem que ser muito pontual e tem que ser muito cuidadoso, porque é um remédio, né, que vai estimular ali o seu colo do útero e você tá grávida. Então você tem que fazer exame do coração do bebê 1 hora antes, logo depois que toma na verdade, logo antes de começar o exame e 1 hora depois de começar o exame, você tem que, de começar o exame não, de tomar o comprimido, você tem que fazer esse exame do coração, tem que ficar o tempo todo vendo como que tá e analisando e fazendo toque pra ver como que tá o colo do útero. Então é um processo muito assim, né, de perto, e elas o tempo todo ali perguntando e sempre muito animadas, e reconsiderando, né, a rota, repensando, porque no segundo dia eu já tava muito desanimada, assim. Eu acordei ouvindo aquela música lá, como que chama? Não Pare, eu adoro essa música. E ela fala sobre, né, quem mandou você desistir, quem mandou você achar que é pra parar, é pra você continuar, vai. E eu fiquei o dia inteiro ouvindo aquela música, porque eu tava muito triste, assim, que nada tinha acontecido ainda. E de repente a possibilidade de eu ter que ir pra uma cesárea começou a surgir na minha mente. Mas antes disso, eu tinha medo de induzir tudo, assim, sabe? De não entrar naturalmente em trabalho de parto e ter que induzir do zero. Isso é muito difícil. Enfim, a gente, né, nesse momento, é um momento onde o hormônio tá à flor da pele, você tá à flor da pele, muita coisa, a minha vida ia mudar. Então, eu precisei ali ficar muito firme, sabe? E aí, enfim, nada acontecia. Eu fiz acupuntura para indução de parto lá no hospital também.
E elas sempre ali, Lu, a gente tá animada, o seu colo do útero tá afinando, porque assim, a ideia não é dilatar logo de cara, né? Não era ficar dilatando, chegou no 10 centímetros, não. A ideia era afinar o meu colo do útero que tava grosso, né? Então ele tava afinando, mas era assim, gente, eu fazia exame de toque, aquela dor dos infernos, e aí, afinou um pouquinho, sabe? Então eu ficava desanimada, assim. Mas e elas sempre ali do meu lado, Lu, vamos trocar a rota, vamos colocar 2 comprimidos, a situação é essa, você tá de acordo? Tô de acordo, então vamos. Sabe, tudo, sempre, todas as decisões que elas tomaram, eu participei. Todas. Até quando a gente... Depois eu falo. Mas assim, basicamente pra vocês entenderem a diferença, né? De uma pessoa... de uma equipe que eu teria, que talvez eu não ia entender nada do que estava acontecendo, não ia participar, para uma equipe que tava ali me acolhendo e tava sendo perfeita, sabe, comigo. Eu não tenho... Gente, eu sou muito pé no chão, sabe? Apesar de ser muito sonhadora, eu sou muito pé no chão. E eu sei que existem problemas, que as pessoas não são perfeitas, que erros acontecem, mas eu posso dizer que essa equipe que eu troquei de um dia pro outro, assim, elas beiraram a perfeição comigo, assim. Eu sei que devem ter tido erros, devem ter tido problemas, mas pra mim, e naquela situação tão vulnerável, foi assim, um sonho, sabe? Eu poderia ter ficado muito mal de ter tido que induzir, né? Quebrar aquela expectativa do parto natural, de sair de casa, em trabalho de parto, chegar, que era o que eu tava visualizando. Mas elas foram, assim, demais. Enfim. E outra coisa, a própria pediatra que eu tinha, não tinha mais pediatra, né, pra acompanhar a Liz no parto. eu contratei a pediatra enquanto eu tava esperando pra ser internada. Ela me ligou pra gente poder conversar sobre o caso da Liz, né, sobre todo o pré-natal, como que foi, tudo. Ela me ligou, eu tava tava na cadeira de rodas, que a enfermeira tava me levando pro quarto. E aí eu contratei ela e foi. Então foi tudo assim em cima da hora, mas enfim. E aí, nesse segundo dia eu tava muito triste tudo, e aí à noite o Danilo falou, eu fui dormir chorando, né, bem chateada, que nada tinha acontecido ainda, muito triste assim mesmo. E aí o Danilo falou que ele deitou assim do meu lado na maca, que a maca era grande, né, e aí ele deitou, eu deitei assim no peito dele, chorando, e dormi chorando, e ele falou que colocou uma musiquinha de Cosme e Damião, e a gente tem um pauzinho, eu não sei se tá aqui, mas é um pauzinho assim, que quando a gente foi pra Florianópolis, um macaquinho que tava lá, eu falo, né, da gente perceber os sinais que o universo traz pra gente, e os animais são perfeitos, né. Quando a gente tava em Florianópolis, lá tinham muitos macaquinhos, e eu até mostrei muito nos stories, né, e eles vinham roubar comida nossa na casa, e a gente comprava banana e dava pra eles virem, né, e a gente acabou meio que fazendo uma amizade até o final da viagem, assim. Eles começaram a confiar na gente, chegavam perto, inclusive eu quero muito levar a Liz lá, né, na mesma casa que a gente foi quando ela tava na barriga. E esse macaquinho, o que ele fez? Ele jogou esse pedacinho de madeira assim, perto de um banco que eu tava do lado, assim, e eu não vi na hora que ele jogou. E aí eu não vi, enfim, e dali uma hora mais ou menos ele voltou, olhou pro pedacinho de pau que ele jogou, olhou pra mim e ficou chateado, assim, e foi embora. E aí na hora eu entendi, eu consegui entender ali na consciência dele que ele tava dizendo assim, eu te joguei o pauzinho, é um presente pra você e você não pegou. E aí ele foi embora chateado. E aí eu entendi que era pra eu pegar, que era um amuleto, né, nosso, assim, que pra gente é muito precioso. O Danilo anda com ele o tempo todo e a gente leva pra lugares importantes, sabe? E o Danilo levou. Não, na verdade ele não levou. Quando a gente chegou no hospital, o Danilo abriu a bolsa e tava o pauzinho lá. Como fala? O gravetinho, né? Tava lá. E aí o Danilo, ele fez a gente trazer o gravetinho pro hospital. E aí essa noite ele falou que colocou o gravetinho na minha barriga e ficou ouvindo uma musiquinha de Cosme e Damião e a gente dormiu, né? E eu não ouvi, eu simplesmente apaguei. Quando foi 4 horas da manhã, eu acordei pra fazer o cardiotoco, pra tomar o 7º comprimido, né?
E aí, quando eu terminei de fazer o cardiotoco, eu senti a primeira contração dolorida. E aí eu me agachei, lá tinha um negócio assim, como que fala? Tipo um negócio pra você apoiar. E eu agachei e me apoiei assim pra sentir aquela dor. E bem na hora a doutora Raíssa entrou. Quando ela entrou, ela... temos aqui, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí começa também a perfeição dessa equipe, assim, gente, nossa. Não foi um processo fácil, eu fiquei muitos dias no hospital e muita gente achou que eu não ia conseguir, mas não no sentido tipo, não vai conseguir, tipo, meu Deus, eu acho que se ela pedir uma cesárea, se ela desistir, sabe, ela já aguentou muito, assim, minha família toda tava assim. Mas eu não, eu vou continuar, eu vou seguir. E aí, eu queria muito, gente, tava muito determinada. E aí a doutora Raíssa chegou e esperou passar a dor. E aí depois que eu tive essa dor, ela começou a falar comigo, eu tive outra. E ela falou, Lu, não vamos mais colocar o comprimido. Não vale a pena, porque o comprimido junto com contração não é interessante, né? Não é legal de você colocar. Então, não vamos mais colocar, vamos... você tá em trabalho de parto. Começou o processo... então vamos seguir. E aí eu tava com muita dor, assim, tava nem perto da dor que eu senti mesmo, né? Eu vou contar, mas assim, eu já tava com bastante dor, a maior dor que eu tinha sentido até então. E aí eu entrei ela falou, vamos pro chuveiro, que eu acho que vai te aliviar um pouco. Aí eu, beleza. Aí eu cheguei no banheiro, eu não conseguia nem tirar minha roupa, assim. A doutora Raíssa, né, ela não gosta de chamar ela de doutora, né? A Raíssa veio, me ajudou a tirar a roupa, aí eu fiquei no chuveiro, né? Ela fica aí, qualquer coisa você me chama, eu tô aqui no quarto. E imagina, gente, um médico, sabe? Nossa, uma humildade, um amor, um carinho que eu não esperava, assim, não esperava mesmo. E aí, quando eu decidi sair, ela entrou no banheiro e falou assim, Lu, eu tô chamando a Lu, que é a doula, né? Tô chamando a Lu, aí eu falei, mas eu tô com medo de não ser trabalho de parto ainda e chamar ela à toa. Aí ela falou, Lu, a Lu tá aqui pra isso, né? Mesmo se não for, mas você tá em trabalho de parto. E mesmo se não fosse, ela não tem problema, ela vem e pra te dar apoio, suporte, mas você tá em trabalho de parto. E eu, ai meu Deus... E aí eu falei, então eu quero sair do banho. Ela, tá bom. Aí eu saí, né, eu não conseguia nem me trocar direito, também com aquela barriga gigante. Ela veio, me secou, pegou a toalha, me secou toda. Aí me ajudou a colocar a calcinha, sutiã, o meu pijama que eu tava, assim... não tenho palavras, não tenho palavras. São nessas atitudes que eu tava vendo, assim, que eu tomei a melhor decisão possível, né? Tem gente que me fala... Lu, você foi muito corajosa de trocar de equipe um dia antes de ser internada, sabe? Como que você, né, confiou e teve essa coragem? Porque eu acreditei no meu sentir, simplesmente segui a minha intuição. Eu segui aquilo que meu coração estava falando e eu não duvidei, eu não questionei, eu não entendi na hora também, mas eu fui, né? Eu simplesmente segui, então eu não tive dúvidas, eu não tive medo de trocar de equipe e foi a melhor decisão mesmo. Realmente muito guiada, né, pelos seres aí que estão aqui pra ajudar a gente. E aí, quando eu saí, aí a Lu chegou e já começou o trabalho de parto, tudo. Eu tava com dor, assim, aí fiquei na bola, tava tendo as contrações, mas aí ia, não ia, eu fiquei assim o dia inteiro, sabe, sentia dor, aí parava. Aí voltava a dor, aí a Lu falava, vamos caminhar pelo hospital pra, né, engrenar mais. Daí a gente ia andar, tudo, eu voltava as dores, aí eu voltava pro quarto e parava tudo. Aí quando chegou a enfermeira, obstetra, parou tudo de novo. Eu falava, gente, quando a Mica chega eu paro de ter contração, como que pode? Eu não sei se é porque eu associava ela ao toque, né, que ela tinha que fazer o toque pra ver como que tava. E aí eu ficava nervosa, eu acho, sei lá. E aí eu ficava parando o trabalho de parto, mas tava seguindo, assim, parava, voltava. E o tempo todo elas comigo, me acompanhando. Quando foi mais ou menos umas 4, 5 da tarde, se eu não me engano, posso estar confundindo. Não, foi umas 5 da tarde. A doutora Raíssa e a Mica vieram e falaram, Lu, a gente conversou e a gente acha interessante entrar agora com a ocitocina, né? Porque aí você vai
engrenar mesmo, e você tá precisando só de um empurrãozinho, já deu bastante avanço, a gente tá pensando em entrar com ocitocina, o que que você acha? Tudo assim, gente, tudo perguntando pra mim o que que eu achava, se era o que eu queria, se eu queria esperar mais sem. E eu falei, não, vamos colocar ocitocinas, eu confio muito em vocês. E aí veio, né, elas colocaram lá ocitocina pra mim, e ficaram o tempo todo lá do meu lado. Tem que ter uma enfermeira lá no quarto, né, pra ficar do seu lado. Eu chorei muito pra pegar o acesso. Na foto que eu tô, quando a Liz nasceu, gente, vocês não tem noção, eu fiquei o tempo todo, tipo, com a mão assim, minha mão começava a ficar inchada, porque eu não conseguia mexer. Eu tenho muita agonia de agulha, muita. E o acesso na mão, ele tava doendo muito, porque é difícil, né? Na mão é o melhor lugar, porque é onde você tem mais mobilidade do que se colocar aqui, mas dói mais, e eu não conseguia, assim, agir naturalmente, sabe? Só durante o trabalho de parto mesmo, que eu tava com tanta dor, assim, trabalho de parto ativo, que eu nem tchum, mas durante todo o resto, assim, eu ficava agoniada com aquela agulha na minha mão, sabe? Mas eu chorei, doeu muito pra colocar, enfim. E aí, depois que colocou ocitocina, daí começou a dar uma engrenada ali no trabalho de parto. A gente começou a fazer uns exercícios que se chamam spinning babies, que é pro bebê encaixar mesmo. Daí eu virava de ponta cabeça na cadeira, elas me segurando assim, e eu de ponta cabeça pra Liz descer, encaixar. A gente fez vários exercícios, vários mesmo, assim, até eu tendo contração, e na hora da contração eu agachava e fazia lá as coisas que elas iam mandando. Eu não lembro direito, mas eu ia fazendo ali o que elas estavam mandando, e fazendo cardiotoco e tudo, assim, tudo em cima, sabe? Todo mundo em cima, assim, do processo. E aí começou, né, foi engrenando, elas iam aumentando bem aos pouquinhos. A ocitocina, elas começaram bem com pouco, e só com um pouquinho eu já engrenei, né? Comecei a engrenar de novo no trabalho de parto. Mas aí parava um pouquinho, aí elas colocavam mais um pouco de ocitocina, então elas foram indo bem aos poucos, assim, sabe? Em alguns momentos do trabalho de parto eu fiquei sem ocitocina, nem tomei nada. Então elas ficavam o tempo todo analisando, né, como que eu tava. E aí eu entrei no chuveiro, eu vou colocando algumas fotos aqui. Na hora que eu entrei no chuveiro, acho que foi a hora que eu tava com mais dor de todo esse dia, assim. Foi a hora que eu fiquei com bastante dor, que realmente parecia que tava engrenando mesmo. E eu lá no banheiro com o negócio de ocitocina pendurado, bastante dor. E eu lembro que eu tive um momento, assim, que eu pensei, meu Deus, será que eu vou aguentar esse trabalho de parto? Será que eu vou conseguir? E aí na hora começou a música de Ave Maria, começou a tocar, e aí eu chorei muito, fiquei muito emocionada. Então, assim, em todos os momentos aconteceu alguma coisa, sabe, pra me dar força. E aí, quando eu saí do banho, parou o trabalho de parto. Parou de novo, e aí simplesmente parei, assim, não sentia mais muita dor, não tava muito, né, assim. E aí foi quando a Raíssa veio pra mim e falou, Lu, eu e a Mica, a gente conversou, a gente acha que seria interessante a gente já ir pra sala de parto e fazer a ruptura da bolsa, né, porque só pode fazer lá, pra ver se engrena, né, o trabalho de parto e tudo mais. E aí eu falei, beleza, vamos lá, fazer a ruptura, eu não aguento mais, já tô cansada. E, né, vamos tranquilo. E aí eu tive que me arrumar lá, colocar avental, colocar as coisas, tudo. E aí a gente subiu pra sala de parto. Quando eu cheguei na sala de parto, eu ouvi um grito, tipo, gente, muito alto, assim, de uma mulher gritando. E ela gritou assim, eu vou morrer! E aí um silêncio. E aí a médica saiu assim, e ela voltou e falou, nasceu. E aí eu, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E eu achando que eu ia no trabalho de parto, gente, meditar, né? Não, eu sabia, eu era realista, mas assim, sei lá, eu não sabia se eu ia chorar, se eu ia gritar, o que eu ia fazer, né? Eu tava meio que esperando, eu queria muito viver essa experiência, assim, sabe? Eu tava muito ansiosa pra saber como ia ser a minha reação, a reação do Dan, como que ia ser, né? É uma transformação mesmo. E aí, a gente chegou na sala de parto, tudo, céu estrelado, que lindo, né? As luzinhas no teto, nossa, maravilhoso. E aí ela já veio, eu já sentei, e aí ela foi estourar a bolsa. Ela falou, olha, pode demorar até 1 horinha pra começar a engrenar, porque, né,
E aí eu comentei até que a minha irmã, quando estourou a bolsa dela, na hora, ela já sentiu a primeira contração. E aí elas, vamos ver, né, se é genética isso, porque normalmente demora um pouco, né, pra entrar em trabalho de parto. Gente, na hora. Mas eu queria, né, eu queria sentir, queria saber como que era. Então não tinha problema, assim, se começasse na hora. Gente, quando ela estourou a bolsa, aí saiu só um pouquinho de água, eu achei que ia sair um jato de água, saiu tipo 2 gotas, então um pouquinho só. Porque a bolsa já tava encaixada assim, ela já tava meio encaixada. Então quando estourou a bolsa, saiu só o tantinho que tava na frente dela, né? E o resto tava tudo pros lados assim, só que ela tava tipo sendo uma rolha ali, né? Porque já tava bem encaixadinha. E aí saiu só um pouquinho de água, aí eu levantei. No que eu levantei, eu só encostei na maca assim, na hora, encostei assim, eu... Foi a minha primeira dor, gente, eu gritei igual um animal, sério. Eu acho que o Danilo na hora deve ter falado, meu Deus, minha mulher tá morrendo. Porque, gente, foi um grito, foi uma dor. É muito difícil de explicar a dor do parto, mas aquela foi a dor do parto. E daquilo só piorou. Mas assim, foi muito engraçado porque a gente, será que vai demorar? Eu já, pá. E aí... dessa dor, eu já tipo, já desesperada, né? Nossa, é uma dor muito grande, você não tem noção. Aí eu peguei e fui, elas falaram, vamos pro chuveiro, Lu? Vamos, né, que alivia tudo. Aí eu fui lá, tirei toda a roupa também, fiquei sem sutiã, fiquei sem nada, não dá nem pra postar a foto do parto, porque eu tirei toda a roupa. E eu não tava nem raciocinando na hora, sabe? Eu achei que no parto eu ia fazer babyliss, ia estar de maquiagem e toda plena. E, nossa, eu tava sem roupa, com o cabelo todo molhado, porque eu tinha entrado... Eu insistia em entrar no chuveiro e molhar o cabelo. E a médica falando que eu não podia molhar o cabelo. E eu molhava o cabelo. Aí... enfim, fui pro chuveiro e no chuveiro eu consegui fazer algumas vezes aquela técnica de hipnoterapia, que é você foca em alguma coisa que não era dor da contração, foca nisso e até a dor passar, como se fosse uma onda. Eu consegui, tipo, umas 3, 4, sei lá, umas 5 vezes eu consegui fazer isso. Na sexta, eu já tava com a mente exausta. Eu não aguentava mais, porque era um esforço muito grande, era uma dor muito grande. E aí eu só comecei a gritar mesmo, porque quando grita, parece que alivia a dor, porque realmente abre em cima, abre embaixo. Então eu gritava muito, mas eu gritava, não era um grito tipo, ai, que dor. Não, era tipo... E por muito tempo, assim, né? Durante toda a contração, eu gritava o tempo todo, assim. Tipo, se a contração durasse 1 minuto, eu ia gritar 1 minuto, sabe? Então era desesperador. E tem várias fotos do Danilo assim, tipo, sem saber o que fazer, porque era um desespero. E aí é engraçado porque eu fui sentindo dor e eu andava pelo quarto, eu agachava, eu ia pra outro lugar, eu fazia movimento pra tentar aliviar a dor. Só que teve uma hora que parecia que meu quadril tava abrindo, e ao mesmo tempo vinha a contração e tava uma seguida da outra. E aí eu entrei em desespero, eu comecei a correr pelo quarto, eu lembro que eu falava, eu quero morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu gritava assim, igual a outra mulher lá. Só que diferente da outra mulher... o neném, quando ela falou que ia morrer, o neném nasceu, né? E eu não, eu ainda tava ali. E eu lembro, eu acho que a médica chegou a fazer o toque, eu ainda tava com 7 centímetros, então tava demorando muito. E eu já tava 5 horas naquele sofrimento, sabe? E com contração muito aguda, e muito forte, muito forte, muito forte. E aí eu entrei em desespero, eu comecei a socar as coisas, eu comecei a ficar com raiva de todo mundo que tava ali. Eu queria matar todo mundo, sabe? Por que eu tô passando por isso? Me corta, tira ela de mim, arranca, sabe? Eu só tava em desespero, assim. E aí, tinha algumas horas que eu entrava assim no estado e eu via a imagem de Iemanjá, mas assim, muito rápido. Eu acho que eu tava muito, sabe, muito doida, muito em estado animal mesmo, sabe? E aí eu pedi anestesia. Aí eu falei, não, eu não tô conseguindo, eu tô muito cansada. A gente tava 3 dias sem dormir direito, no hospital a gente não dorme, não descansa. Falei, eu tô muito cansada, eu não vou conseguir fazer esse parto se eu não dormir um pouco, eu não vou conseguir. E aí foi a hora que a minha médica chamou a anestesista, né, que inclusive é maravilhosa também. Nossa, que mulher.
É assim, a hora que a anestesista entra na sala, parece que é um anjo entrando e falando: estou aqui pra você, minha filha, sabe? Nossa. E, só que assim, é muito difícil, porque quando eu pedi anestesia, eu já tava no meu limite. E de dor, muita dor. E aí eu falava assim: chama o plantonista, dane-se, só tira essa dor, e gritava assim. E aí a minha médica veio, pegou na minha mão e falou assim: Lu, a gente tá aqui pra fazer o melhor pra você. E nesse caso o melhor é a anestesista, que a gente sabe o tipo de anestesia que vai te dar, como que vai dar. Então você precisa esperar ela chegar. E era tipo 40 minutos que eu tinha que aguentar de dor. E aí, nisso a Lu veio, e a Lu fazendo massagem e aliviava, sabe? E ela sabia o que falar, Lu... Eu falava: eu tô no meu limite, eu não aguento mais, eu vou morrer. E a Lu falando: Lu, você tá descobrindo um novo limite seu, você aguenta mais do que o seu limite. E falando comigo, e ela: calma, o desespero aumenta a dor. E aí eu ia respirando, ela: respira, e aí ficava fazendo a massagem, eu gritava, ela: isso, grita, né? E eu lá tentando, né? Eis que finalmente chegou a anestesista, e aí eu sentei na maca, né? Elas me sentaram, e na hora que a anestesista chegou, eu queria que ela simplesmente chegasse, viesse pra trás de mim, me furasse e tirasse aquela dor, assim. E aí ela chegou, e ela: oi, meu nome é Carolina, eu preciso saber o seu nome completo, a sua data de nascimento. E eu, tipo, gritando, sabe? Tipo, me fura logo, sabe? Me coloca logo essa anestesia. Só que, né, o certo, ela tem que fazer isso, mas na hora eu já tava com raiva, meu Deus, só tira essa dor. E a Lu assim: Lu, me segura, vai, você consegue. E aí na hora que ela colocou a agulha doeu, porque segundo o Danilo é uma agulha gigante, mas assim, na hora da dor, você tá, tipo, agradecendo aquela agulha, sabe? Você tá... É muito engraçado, né? Como a gente ressignifica num momento de muita dor. Até hoje, assim, se eu tô com dor de alguma coisa, eu falo: ai, nada se compara com a dor do parto, tá tudo bem. Eu aguento. Mas, enfim, ele falou que era uma agulha gigantesca. E aí eu não podia me mexer, né? E era durante a contração, ou logo depois da contração, ela já tinha que colocar... Ou não sei se era durante a contração, não lembro, gente. Eu só sei que era muito difícil de ficar parada, sabe? Porque doía, e aí a Lu: aperta a minha mão, aperta com toda a força. Eu fiquei com medo de quebrar a Lu, assim, porque eu tava com uma dor tão grande. E aí eu segurando, ai! E ela colocou a anestesia, e aí ela falou: ai, vai demorar pra fazer efeito. E aí eu acho que era 5 minutos pra fazer efeito. Em um momento eu achei que ia demorar meia hora, e eu: ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Ela: não, é 5 minutos. Daí ela me deitou, e aí foram realmente 5 minutos, a dor foi passando, e aí eu voltei a ser feliz, né? Sem dor. Na verdade, assim, ainda vinha um incômodo, mas naquele momento, no momento que ela coloca, você não sente mesmo, assim, você fica sem dor mesmo. E aí foi a hora que a minha médica falou: Lu, agora você vai descansar, vai dormir 1 horinha, e aí a gente volta pra começar a fase do expulsivo, né? Porque aí provavelmente já estaria com uns 9 centímetros, com uns 10 centímetros, quer dizer. E aí, para minha surpresa, a doutora Raíssa, quando eu olhei pro lado, assim, quando voltou a dor, começou a voltar a dor dali 1 hora mesmo, e aí eu olhei pro lado, a Raíssa tava deitada no chão, gente. Ela colocou um lençolzinho ali e deitou do meu lado, pra ficar do meu lado enquanto eu tava descansando, pra caso qualquer coisa acontecesse. E ela tá grávida, né? Ela tava no começo da gravidez. E... ai, maravilhosa, sabe? E ela deitou lá e ficou lá do meu ladinho. E aí quando começou a voltar a dor, eu falei: Raíssa, Lu, eu não sabia quem tava lá. E ela na hora já pulou assim, falou: oi, o que aconteceu? Aí eu voltei a sentir dor. Aí na hora que eu falei isso, eu já tava entrando anestesista, assim, super pontual, porque ela sabia a duração da anestesia, né? Daí ela colocou mais um pouquinho, se eu não me engano. E aí começou, eu levantei, ela falou: vamos começar a fazer os exercícios, né? Pra ali ir descendo e realmente a gente finalizar e fazer o expulsivo, né? Só que aí quando eu fui levantar, eu fiquei muito enjoada, eu comecei a ter muito enjoo e tontura, enfim. Então eu não consegui fazer muitos exercícios, porque eu ficava muito enjoada. E aí eu tomava um pouco de água, não conseguia comer muito. A Raíssa colocava um cheiro de menta pra eu sentir, assim, pra dar uma aliviada.
Mas, enfim, eu continuei com muito enjoo, assim, então eu não consegui fazer exercício. Mas aí, depois de uma meia horinha, a Raíssa falou, vamos fazer essa menina nascer, né? E aí eu tava, acho que com 9 centímetros, mas não faz muita diferença, porque na hora que ela vai empurrando já dá os 10 e aí ela nasce, né? Então aí a gente sentou na bola, na verdade eu sentei na banqueta com o Danilo atrás e ele me segurando, fazendo massagem nas minhas costas, só que nessa hora eu comecei a sentir muita dor também, porque começou a voltar, né? E aí eu precisei tomar anestesia de novo. Mas assim, a anestesia ela não tira 100% da dor, tanto que no final é o que a Carolina falou, né? A doutora Carolina, anestesista, ela falou, a dor que você sente pra expulsar a Liz, pra tirar ela, só vai passar com ela saindo. Então não adianta a anestesia nesse caso, né? A não ser que fosse aquela anestesia que você para totalmente o movimento. Mas no meu caso, que era uma anestesia que eu podia continuar me movimentando e sentindo as pernas, a dor só ia passar quando a Liz saísse. Então realmente, assim, foi uma dor, meu Deus do céu, desesperadora. E aí eu fiquei no período expulsivo, acho que das 6 até as 10 da manhã, às 10h26. Então eu fiquei 4 horas no período expulsivo. E enfim, né, e aí a Liz nasceu. Eu tava de cócoras assim, eu me segurava nos negócios que tinha lá e agachava e aí ela nasceu. E justamente da forma que eu vi, né, que eu tava sentada e tinha alguém atrás de mim, que no caso era a Dola, e aí eu puxava a Liz e ela vinha pro meu peito. Foi exatamente como a minha visão lá em janeiro, né, antes de eu engravidar. E aí, logo depois eu já fui pra maca, eu tive uma hemorragiazinha. Mas a Liz nasceu super bem, nasceu com a Apgar 10/10, né, que é a nota que os bebês levam no começo nos primeiros 5 minutos, se eu não me engano. Nasceu super bem, super saudável e foi assim um momento de muito alívio na hora. Eu achava que até ela sair, tipo, até a última força que eu fiz pra ela sair, eu achava que ela não ia sair. Eu achava que eu ia ter que ir pra uma cesárea porque não tava saindo, né? Mas ela já tava lá, já tava lá, nasceu, acho que, se eu não me engano, com uma volta do cordão umbilical no pescocinho. Mas foi linda, maravilhosa, nasceu bem, super ótima. E aí a gente teve o nosso momentinho de reconhecimento, a nossa golden hour, tudo perfeito, tudo com muito respeito. Foi maravilhoso, assim, foi divino mesmo, sabe? Depois eu fiquei traumatizada, falei, nunca mais vou ter um parto normal, ou eu nunca mais, na primeira dor que eu tiver, eu já vou tomar anestesia, mas sei lá, né? Mas hoje, depois a gente olha e a gente agradece, né? Porque nosso corpo foi feito pra isso, né? E dói mesmo, é um processo. Através da dor a gente tem muitas transformações também. Então, e eu queria viver isso. Então foi muito lindo, mas foi muito assustador também. Eu fiquei bem assustada no parto. E eu tava muito cansada também. E eu falo assim que eu fiquei muitas horas em trabalho de parto, né? Normalmente eu acho que, sei lá, as mulheres demoram 12 horas. Não no máximo, assim, mas normalmente, né? E eu fiquei muito tempo. Desde a hora que começou a primeira contração foram umas 30 horas, sabe? Então eu já tava muito cansada e com muita dor, né? Mas foi muito lindo, sou muito grata pela experiência. O tempo todo eu me senti muito guiada, muito protegida, sabe, muito respeitada. Eu tive aquele parto que eu realmente quis. E depois, assim, eu fiquei pensando, né, o que poderia ter acontecido, porque a Liz era um bebê muito grande, ela tava com 3,8 kg no dia que eu completei 39 semanas, então sei lá, né, se ela poderia chegar em 4,5 kg ou até, sei lá, se a gente ficasse esperando muito, pudesse ter uma hipoglicemia, sei lá, né, eu só sei que foi feito melhor e o mais respeitoso, assim, eu acho que isso é o mais importante, é o que eu mereço, é o que a Liz merece, né, o que o Danilo merece, e a espiritualidade foi muito, assim, maravilhosa de me guiar, né, nesse momento tão vulnerável, assim, então fiquei muito feliz, e foi assim o parto da Liz,
foi muito bom poder compartilhar, porque aí eu não esqueço, que a gente esquece dos detalhes, né? Vou ver se eu coloco umas fotos também, as que der pra eu colocar, né? Porque eu falei que eu arranquei a roupa no meio do parto e aí todas as fotos eu tô sem roupa, então não dá pra colocar, mas as que derem eu vou colocando aqui pra vocês terem uma ideia de como foi. E é isso, hoje a Alice tá com um mês e pouco, e ela é perfeita, maravilhosa, eu sou apaixonada, e é isso. Nos vemos nos próximos vídeos, um beijo e até lá, tchau!